Sejam muito bem-vindas ao módulo 1, Em Paz com as Origens, e agora nós vamos começar efetivamente a explicar sobre as 3 leis sistêmicas, que é baseada na constelação familiar de Bert Hellinger. Eu vou trazer aqui o conteúdo, a teoria, e depois nas mentorias nós vamos fazer os exercícios. Agora que você já sabe como que surgiram os traumas, como que surgiu a usurpadora, os traumas emocionais da infância, você já fez os primeiros exercícios de diagnóstico, nós vamos efetivamente estudar as 3 leis sistêmicas, que quando violadas vão trazer sofrimento para nós, falta de prosperidade, escassez nos relacionamentos, dificuldade na vida, no fluir da vida, dificuldade também em receber, em ter dinheiro e também toda a relação com a nossa vida profissional e financeira. As 3 leis sistêmicas, ela é fundamental para compreender dinâmicas invisíveis que influenciam comportamentos, destinos e fluxo do amor dentro do sistema familiar. Respeitar essas leis é vital para a harmonia e o equilíbrio emocional das gerações presentes e futuras. As 3 leis sistêmicas é baseada na constelação familiar de Bert Hellinger. Quando nós violamos, qualquer uma dessas leis causam aquilo que ele chama de emaranhamentos, que vai fazer com que o fluxo da vida seja interrompido, seja nos relacionamentos, causando essas dificuldades na vida profissional, financeira, em todas as áreas da vida. Então nós vamos ver aqui quais são essas 3 leis. A primeira delas é a lei do pertencimento, ou seja, que todas as pessoas têm direito de pertencer. Todas o sistema familiar. Então quando há alguma exclusão, o sistema ele vai fazer uma recompensa, como se fosse uma recompensa. Alguém vai representar aquela pessoa excluída, de alguma forma, vai voltar ao sistema. E, de repente, uma pessoa ela pode estar repetindo um destino trágico de alguém, pode estar repetindo o comportamento de alguém, representando aquela pessoa que foi excluída. Acompanhe comigo a leitura sobre a lei do pertencimento, no livro Senhora do Destino. A primeira e mais básica lei afirma que todos os membros do sistema familiar têm o direito inalienável de pertencer. E, desde os nascimentos até os membros que foram excluídos, seja por morte precoce, aborto, adoção, excluídos, traumas ou segredos. Todos devem ser reconhecidos e incluídos no sistema. Quando um membro é excluído ou é esquecido, o sistema, movido por um amor profundo e inconsciente, sente-se obrigado a compensar essa ausência. E essa compensação acontece frequentemente através de padrões que se repetem, padrões repetitivos, sofrimentos ou comportamentos que atravessam gerações. É como se alguém dissesse: eu carrego o que você não pôde carregar para que você não seja esquecido. O pertencimento reforça o sentido da raiz e identidade, permitindo que o fluxo de amor e reconhecimento circule livremente, sem rupturas ou bloqueios que possam gerar desequilíbrios emocionais e existenciais. Depois aqui eu conto aqui da minha vida, depois de tantas humilhações, dores sofridas, principalmente no relacionamento com meu pai, eu cheguei ao ponto de dizer que ele não existia, que ele não era nada para mim. E nesse momento houve uma exclusão. E essa repetição surgiu nos relacionamentos que representavam meu pai. Por exemplo, nos relacionamentos amorosos, afetivos e também nos relacionamentos interpessoais em geral. A lei da ordem. Cada sistema familiar possui uma ordem natural, uma classificação que determina o lugar e a função de cada membro conforme a sua chegada ao sistema. Na ordem correta, os pais vêm antes dos filhos, os avós vêm antes dos netos e assim por diante. E essa lei sustenta o respeito às posições legítimas e ao tempo de cada um dentro do sistema. Quando esta ordem é invertida, por exemplo, quando o filho assume o papel de cuidador do pai ou da mãe, ou membros substituem quem partiram precocemente, surgem os emaranhados que causam sofrimento, desequilíbrio, distúrbios emocionais. A hierarquização respeitada gera estabilidade e segurança, e a posição violada provoca culpa, sobrecarga e sentimentos de isolamento. Ou seja, quando nós nos colocamos acima dos nossos pais, ocupando um lugar que não é nosso, isto na lei sistêmica, é uma arrogância. Porque eu quebrei esse princípio quando eu me coloquei como mãe da minha mãe e passei a ensiná-la, a educá-la, a dizer o que era melhor. Então eu passei a ser a mãe da minha mãe, e com isso surgiu violações, surgiu sofrimentos, surgiram dificuldades na minha vida, porque eu estava num lugar que não era meu. Que é o único lugar que nós temos dentro da nosso sistema familiar, da nossa família de origem, o lugar que nós ocupamos é o lugar de filha. Por isso que a mãe, ela é maior, então ela é grande e nós somos a pequena. Nós temos que voltar de novo no nosso lugar dentro do sistema para que não cause emaranhado. A terceira lei é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Acompanhe aqui comigo. O equilíbrio é uma lei que rege as trocas nas relações humanas, especialmente no contexto familiar. Nos vínculos entre pais e filhos, essa troca não é simétrica. Os pais dão e os filhos recebem. Quando os filhos tentam retribuir aos pais, na mesma medida, assumem um peso que não lhes cabe. E isso pode se manifestar em culpas, bloqueios e dificuldades emocionais. Nas relações conjugais, por outro lado, o dar e receber precisam estar em equilíbrio para sustentar um amor saudável. Ou seja, nós nunca podemos compensar os pais por aquilo que eles nos deram, que foi a vida. A vida não tem preço, nós não podemos pagar. Então, os pais dão e os filhos recebem. Os filhos não ficam em dívidas porque receberam a vida.
No sistema familiar, o fluxo do amor funciona no movimento de doação e acolhimento. E respeitar esse fluxo é fundamental para que o amor possa circular. Quando essas leis são respeitadas, o sistema familiar promove saúde, harmonia e crescimento emocional. Mas quando são violadas, manifestam-se esses emaranhamentos que são lealdades invisíveis e padrões repetitivos que trazem sempre sofrimento e limitações. Entender e integrar essas 3 leis sistêmicas é o primeiro passo para a reconciliação com a nossa história e para a liberação de vínculos familiares que muitas vezes nos prendem sem que possamos perceber, porque isso é inconsciente. Os pais são grandes no sistema, os filhos são pequenos e eles nos dão a vida, o maior presente que existe. Então nós não podemos pagar.